Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Jonas, de Filosofia. Nós vamos refletir hoje sobre a filosofia medieval. Lembrando que a filosofia medieval ela é dividida em dois períodos, duas grandes partes. A filosofia da patrística, dos chamados padres da igreja, os que foram responsáveis por selecionar os textos sagrados, dar legitimidade aos textos sagrados, e a escolástica, que é o maior período da medievalidade e que corresponde ao nascimento das primeiras universidades, ao nascimento da teologia, ao nascimento de um estudo filosófico-teológico mais sistematizado. E o grande expoente da escolástica é um pensador chamado São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele é muito conhecido pelas famosas 5 vias da prova da existência de Deus, onde Tomás de Aquino vai mostrar como é possível, através do exercício da razão, mostrar que Deus existe. Melhor dizendo, a razão é capaz de conhecer a Deus. É uma grande transformação daquilo que pensavam os patrísticos. Por quê? Porque na patrística, a razão ela apenas confirma aquilo que a fé já revelou. Na escolástica, a fé, ela tem primazia? Tem, mas a razão tem o seu lugar. A razão cumpre o seu papel. Portanto, Tomás de Aquino é muito conhecido pelas famosas 5 vias. No entanto, São Tomás de Aquino é também um pensador que busca legitimar Deus e a figura de Deus dentro do campo da política e poderíamos dizer do campo do direito. Ou seja, a política e o direito são fundamentadas pela luz divina, pela perspectiva divina. Muito bem, Tomás de Aquino, corroborando com essa ideia de que Deus estaria presente tanto como fundamento político e jurídico, ele vai mostrar que nós somos regidos por 4 leis. O universo na sua totalidade é regido por 4 leis. Lei divina, lei natural, lei humana e a lei eterna. A lei divina, lex divina em latim, significa o quê? A Sagrada Escritura revela a lei de Deus aos homens. Veja que interessante. A primeira forma de lei não é a lei dos homens, mas é a lei divina. E nós devemos seguir, numa perspectiva religiosa, segundo Tomás de Aquino, a lei divina, ok? A segunda lei é a lei natural, a lex naturalis. O que significa isso? É uma lei que todos nós, todo ser criado, está submetida. É uma lei da natureza que seres humanos, animais, vegetais, minerais, todos estão submetidos, uma vez que não há possibilidade de escapar. Um exemplo de lei natural, a morte. A morte é uma lei natural, ou seja, é impossível ao homem, aos animais, aos seres viventes escapar dessa lei. E nós não controlamos essa lei, assim como nós também não controlamos a lei divina. A segunda lei, forma que rege o universo, seria a lei humana, a lex humana. Aqui sim nós temos as leis escritas, criadas pelos homens. O que também é muito importante. Tomás de Aquino dirá, dentro da sua perspectiva, que é fundamental existir alguém que se destaque para comandar. Tomás de Aquino, ele seria favorável a uma certa monarquia, ou seja, alguém que destacado consegue, a partir de um poder iluminado, um poder político, porém iluminado por Deus, alguém que poderia governar os homens. Ou seja, nós temos as leis criadas pelos homens, que governam também o universo, ok? E, por último, a lei eterna, a lex eterna, em latim. O que significa a lex eterna? É uma lei proveniente da racionalidade divina e que poucos homens são capazes de conhecê-la, justamente porque é uma lei, ou seja, é algo que rege homens profundamente bem-aventurados, dirá São Tomás de Aquino. Por exemplo, Jesus, Moisés, outros profetas,
Hoje, não sei, a gente poderia pensar talvez contemporaneamente, numa Madre Teresa de Calcutá, por exemplo. Ou seja, são bem-aventurados que, de tão profundamente próximos, sobretudo da lei divina, conseguem alcançar a lei eterna. Ou seja, é essa racionalidade divina que é assimilada por esses bem-aventurados. Percebam que homens normais, isto é, pessoas como nós, normais, não alcançamos esse tipo de lei. Ou seja, esse tipo de regramento, de orientação. Nós estamos falando aqui de pessoas destacadas, ou o que nós denominamos de bem-aventurados. Pois bem, essas 4 leis regem o universo para Tomás de Aquino. E essas 4 leis, elas mostram como Deus fundamenta tanto a política quanto a jurisdição, ok? Pois bem, Tomás de Aquino também se interessa pela vida ética, ou seja, pela capacidade dos indivíduos de viverem os valores. Lembrando que valores aqui, ou seja, princípios, bem viver, viver corretamente, está sempre ligado a uma perspectiva divina. Se nós estamos num período medieval, no período da escolástica, falando de Tomás de Aquino, a vida ética ela está fundamentalmente ligada a uma vida junto com Deus, ok? E Tomás de Aquino dirá o seguinte, que a finalidade, o propósito de vida, quando o homem alcança esse propósito, ele alcança o que ele denomina de beatitude. A Igreja Católica, especificamente, ela tem um termo, uma denominação para as pessoas que se destacam dentro dos valores cristãos, os chamados beatos. Certamente você já deve ter escutado falar em beatos. Os beatos, ou uma vida de beatitude, no fundo não é uma vida apenas para algumas pessoas, dirá Tomás de Aquino, mas é uma vida que deve buscar o seu propósito e esse propósito deve estar ligado a uma ética divina. Ou seja, a beatitude, ela vai exigir dos homens uma vida virtuosa, uma vida de virtudes em termos religiosos, é uma vida fundamentalmente próxima de Deus. E, nesse caso, uma vida distante do pecado. Tanto a filosofia da patrística quanto da escolástica nos oferecem uma série de tratados para mostrar como é possível ao homem alcançar essa vida beata, essa vida próxima de Deus. O fato é que não é possível, segundo uma ética de Tomás de Aquino, alcançar uma beatitude sem viver as virtudes, ok? Ou seja, sem estar próximo da lei divina, sem estar próximos da perspectiva da mensagem divina. Então, trata-se da necessidade de práticas virtuosas que aproximam os homens de Deus. Na teoria, isso é muito interessante. Agora, na prática, é o que é difícil. Ou seja, o que Tomás de Aquino está tentando mostrar é que a vida prática, e todas as vezes que nós falamos de ética, nós estamos falando de ações, de prática. A vida prática, ou melhor dizendo, na vida do cotidiano, encontrar a beatitude é extremamente difícil. Viver as virtudes divinas, dirá Tomás de Aquino, é uma luta constante. O que significa dizer que a teoria deve nos levar, segundo esse pensador, a uma prática das virtudes. Ok? Muito bem. Dando continuidade aqui à perspectiva da filosofia escolástica, como eu comentei com vocês, a escolástica é o maior período dentro da medievalidade. No final, estamos caminhando para o final da escolástica, do período da escolástica, e a Igreja Católica, ela está um tanto quanto enfraquecida. Ela não vai perder a sua hegemonia da noite para o dia, obviamente que não, mas as práticas católicas estão sendo muito questionadas. E por que isso é importante? Porque ordens mendicantes, ou seja, grupos de pessoas
que, na verdade, antes de se tornarem grupos, eles se originaram de uma ou outra pessoa. Nesse caso, as ordens mendicantes que são identificadas nesse período por franciscanos e dominicanos, ou seja, São Francisco de Assis e São Domingos, e aqui é uma imagem icônica porque narra a história que Francisco e Domingos encontraram-se. São os dois grandes expoentes de um pensamento que vai balançar as estruturas e da hierarquia da Igreja Católica. Por quê? Esse tipo de vida mendicante e mendicante nos dá a ideia de mendigos. É a ideia ou é a prática de indivíduos que largam tudo o que têm, ok? Não se colocam contra a igreja, jamais, mas pensam uma nova religião, pensam uma nova igreja. E essa nova igreja, ela vai contrastar muito com a escolástica. Ou seja, ela vai contrastar com as teses da escolástica, de um lado, e vai contrastar também, vai se colocar contra o modo de vida dos padres da igreja. Ou seja, um modo de vida em que os padres, os clérigos, buscavam muito mais riquezas do que, por exemplo, a cura das almas. Buscavam muito mais glória e poder do que servir ao outro. Ou seja, essas ordens mendicantes que surgem no final do período da escolástica, elas serão fundamentais dentro desse movimento de crítica ao catolicismo. Porém, é uma crítica que não se coloca contra, mas é uma crítica que tenta mostrar que a igreja poderia seguir outros caminhos. Então, São Francisco de Assis com os franciscanos e São Domingos com os dominicanos formam aquilo que nós chamamos de ordens mendicantes, pessoas que largaram tudo para viver uma vida pobre, para servir ao outro. Isso, dentro da estrutura da Igreja Católica, no período medieval, é uma grande novidade. Isso não existia. Imaginem só indivíduos que largam todas as riquezas. Francisco de Assis, particularmente, era um homem muito rico. Largam todas as coisas em nome de Deus, mas para servir a uma igreja para os pobres. Só um adendo aqui, não à toa o atual Papa escolheu o nome de Francisco. Percebam que o nome Francisco, ele remete a uma nova igreja, a uma ideia nova de igreja. Ou seja, Francisco e Domingos formam essa novidade. Isso é muito importante, por quê? Porque o seu estilo de vida vai formar, vai originar uma nova igreja. Ou seja, uma igreja que outrora perdida, uma igreja onde os clérigos, os sacerdotes estavam vivendo mais para si do que para o outro. Esses dois personagens buscam resgatar aquilo que eles denominam como o evangelho na sua raiz, ou seja, o evangelho na sua literalidade. Quando está escrito lá no evangelho, largue todas as coisas e dê aos pobres, Francisco de Assis faz justamente isso. Ele larga todas as coisas, vende tudo e dá o dinheiro aos pobres. Ele busca seguir o evangelho na sua literalidade. Ou seja, é uma nova perspectiva de igreja. Por que isso é fundamental? Porque as ordens mendicantes, elas vão contrastar no seu estilo de vida e dessas ordens mendicantes vão surgir intelectuais. Ou seja, intelectuais franciscanos e intelectuais dominicanos que vão fazer uma nova filosofia. Essa filosofia, agora proveniente das ordens mendicantes, vai se colocar contra a filosofia que até então vigorou na medievalidade. E nós temos dois grandes personagens aqui, que são dois franciscanos, Duns Scotus e Guilherme de Ockham.
O Duns Scotus e o Guilherme de Ockham, eles vão realizar uma separação radical entre a filosofia, ou seja, entre a razão e a teologia, a fé, e vão ressignificar essa ideia de filosofia e teologia contra a perspectiva filosófica e teológica proveniente ali da escolástica, ok? Com isso, nós concluímos a medievalidade e propriamente chegamos ao final da escolástica, o que torna-se muito importante para pensarmos para frente as perspectivas do renascimento, da modernidade. Tudo bem? Um abraço para vocês e até mais.